amém, irmãs. Quanta saudade, né, irmãos? Mas a situação aí não permite a gente estar pessoalmente, né? Dar um abraço, matar a saudade, né? Mas logo, logo, se Deus permitir, essa situação vai se resolver, né? Logo Deus permite que a gente possamos estar juntos, né? Matando essa saudade. E eu venho por meio desse vídeo, irmão, falar alguns versículos para nós, falar um pouco da palavra do Senhor, né? Referente ao alimento diário também, né? Da segunda semana, né? Não, segundo alimento diário, né? Que é contemplando a Deus. E na semana 4, né? Semana 4, que o título da mensagem é absorvido pela vida, constrangido pelo amor, uma nova criatura. Irmão. Eu quero começar lendo para nós, irmão, Apocalipse 3, versículo 17, que diz assim: pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, irmão, o ministro da nova aliança deve tomar a palavra de Deus como um viver, não como um mero conhecimento. Não deve contentar-se somente em ouvi-la, mas deve desejar ardentemente praticar a palavra rica e ter íntima comunhão com o Senhor. Na presença de Deus, ela se aprofunda na revelação das Escrituras, cava até encontrar a rocha, sendo assim edificado. Por isso suporta provações, ventos, chuvas, tempestades, porque está firmado em Cristo. Limitar-se ao conhecimento transmite a falsa sensação de segurança. Um exemplo dessa situação está no versículo que acabamos de ler, em que os laodicenses diziam estar ricos e abastados, mal sabendo que era infeliz, miserável, pobre, cegos e nus. Irmãos, então, irmão, não vamos contentar apenas em ouvir a palavra, em contentar apenas com o conhecimento da palavra. Mas, pelo contrário, vamos procurar viver essa palavra, vamos procurar pôr em prática, né? É isso que faz a diferença, né? Entre nós, que a palavra em nós constituída, posta em prática. Senhor Jesus, vamos continuar, vamos ler ainda o versículo 18, que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, o conselho para a igreja em Laodiceia foi que comprasse do Senhor ouro, vestes e colírio. Isso significa que, para tomarmos a palavra de Deus com profundidade, devemos pagar um preço, a fim de que ela se torne realidade em nosso viver. Caso contrário, permanecerá como letra. A letra mata. Conhecer sem poder viver é um tormento. Mas louvado seja o Senhor. Estamos no ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, o qual nos capacita a viver a palavra de Deus. Graças a Deus, nós estamos vivendo o ministério do Espírito. E esse ministério é que nos vai capacitar a viver e praticar a palavra do Senhor. O Espírito de Deus em nós é que nos capacita, irmãos. Senhor Jesus, vamos ver o que diz, irmão, capítulo 4, de 2 Coríntios, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 6 diz: porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, isso significa manter comunhão com o Senhor, permanecer em sua presença,
contemplando sua face. Na presença de Deus temos a percepção do que é real. Vemos que somos um vaso de barro, mas dentro de nós temos um tesouro de grande valor, o qual devemos apreciar e saber usar. Por isso Deus permite que passamos por várias provações para que esse tesouro se manifeste em nós. Então, irmão, que nós possamos, valorizar esse tesouro que está em nós. Nós somos vasos de barro, mas dentro de nós tem um tesouro inestimável, um tesouro de grande valor, Senhor Jesus. E por isso Deus permite que nós passamos por provações, privações, para que esse tesouro se manifeste em nós. E o versículo 10 e 11 desse mesmo capítulo diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Bom, esse tesouro que está em nós, ele produz a vida em nós. Cristo em nós produz a vida. E o ministro da nova aliança, ele dispensa essa vida a outros. É essa a experiência que Deus deseja dar-nos. Que o Senhor continue operando eficazmente em nossa vida. Senhor Jesus. E o versículo 13 diz: tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Agora vamos ver o que diz Mateus capítulo 4, e o versículo do 1 ao 11. Senhor Jesus. Aqui diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhes disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Levou o diabo ainda a um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhes disse, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor Jesus. Então, nós temos a verdade da palavra por fé. Tomamos a palavra da verdade por fé. Mesmo que as dificuldades do dia a dia queiram afirmar o contrário. Cremos na palavra de Deus. Por isso dela falamos. É importante crer e falar do que temos experimentado. Lembremos que quando Satanás tentou a Jesus no deserto, utilizou-se da Escritura para tentar convencer nosso Salvador a desistir da sua missão. Todavia Jesus, por crer e também falar a palavra de Deus, não permitiu ser enganado. Então, graças a Deus, irmão, que nós possamos também estar construídos da palavra. Nós estamos construídos da palavra, o inimigo não tem como nos enganar. Porque toda vez que ele vier com as suas armadilhas, nós já temos
O Senhor já nos preparou por meio da sua palavra. Vamos construir da palavra, vamos desfrutar do Senhor, alimentar o Senhor, invocar o seu nome, viver no Espírito. E Apocalipse, vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 11, diz: Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. E em Colossenses 3,16 diz: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, uma das causas da vitória é justamente o testemunho da palavra que foi dada, mesmo em fase da morte. Assim, falar a palavra de Deus produz a derrota de Satanás. É muito importante ter essa palavra habitando ricamente em nós, a fim de darmos um testemunho vitorioso. Tudo depende de quanto nos temos dedicado à leitura da Bíblia e nos constituído com ela, para termos este bom depósito. Então, vamos dedicar a palavra, vamos buscar o Senhor, ter comunhão, né? Ter esse bom depósito em nós, né? Da palavra do Senhor, para que o inimigo possa ser derrotado cada vez mais, assim como ele já é, mas por meio da palavra ele cada vez mais se torna derrotado e nós possamos ser vitoriosos. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Senhor Jesus, Senhor Jesus, diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Senhor Jesus. Então, é justamente por saber da ressurreição que podemos testemunhar dela. Sem a palavra não temos o saber, mas com ela temos o saber e, consequentemente, a vitória. Amados irmãos, muitas derrotas em nossa vida decorrem de não sabermos a palavra do Senhor. Que nós possamos procurar nos construir da palavra, saber a palavra do Senhor, para que não haja derrota em nossa vida. Pelo contrário, para que haja vitória por meio da palavra do Senhor em nós. E o versículo 16 diz: por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ó Senhor Jesus, então a palavra de Deus em nós, somada ao Espírito, forma um tesouro que não nos permite desanimar. O apóstolo Paulo disse: por isso não desanimamos. Se você tem esse tesouro, acaso vai desanimar? Não, claro que não. Todos passamos por dificuldades, mas devemos refletir de que forma queremos encarar os desafios diários. Né? Paulo não desanimava porque experimentava a renovação do homem interior. Amados irmãos, você tem se renovado interiormente? Triste é se o homem exterior se corromper e o homem interior não se renovar. Isso traz muito prejuízo, muito sofrimento. Paulo conseguia renovar-se porque conhecia a Escritura e possuía uma percepção espiritual do plano de Deus para a sua vida. Então, irmão, que nós possamos também, irmão, ter intimidade com a palavra do Senhor,
conhecer a Escritura, conhecer a palavra, né? E também ter essa percepção, né, do plano de Deus em nossa vida. Anelar por essa percepção, por essa visão do plano de Deus em nossa vida. E isso só vem por meio do conhecimento da palavra do Senhor. É por meio da palavra do Senhor que nós tornamos íntimos e dele tenhamos a revelação do seu plano. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 17 e 18 desse meu capítulo. Senhor Jesus. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. Irmão, traga essa verdade para a sua vida e tenha a mesma experiência de Paulo. Deus preparou tudo para nós. Creia e diga: eu não desanimo, pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia em dia. Porque a minha leve e momentânea tribulação produz para mim eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu não dou atenção às coisas que se vê, mas às que não se vê, porque as que vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Eu creio, por isso falo, após essa confissão de fé, creia, Satanás foge. Senhor Jesus. Irmão, o versículo, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Não, preste atenção em como esse versículo começa. Ele começa dizendo: sabemos. Mas como sabemos? Para nós sabermos, por meio da leitura da Bíblia que nós podemos saber. Satanás não quer que leiamos a Bíblia, pois intenta encher-nos de enganos, já que é o pai da mentira. Daqui por diante, se o inimigo tentar enganar-nos, vamos falar: sabemos. Não adianta mentir para nós, pois sabemos a palavra de Deus. Deste modo, à luz do versículo acima, sabemos que nosso corpo é uma morada provisória, uma tenda que um dia se desfará, mas Deus nos preparou um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Graças a Deus, que nós temos essa casa não feita por mãos, né? Eterna nos céus. E quando o inimigo vier nos acusar, nós vamos falar: sabemos, né? Nós sabemos, nós temos a palavra do Senhor em nós. Ó Senhor Jesus. E o versículo 2 diz: e por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Bom, aguardamos o cumprimento da palavra de Deus para nos sermos, então, revestidos da habitação celestial. Todos os dias devemos aspirar pelo que é celestial. Não vamos ficar focados na terra, naquilo que é terreno, mas vamos voltar nossa atenção, voltar para o Senhor, voltar para as coisas celestiais. Senhor, devemos almejar as coisas celestiais. Senhor Jesus. E o versículo 3 e 4 desse mesmo capítulo continua: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, no corpo, o tabernáculo provisório funciona como uma âncora, deixando-nos presos à terra, motivo pelo qual experimentamos restrições, fraqueza e necessidades.
Apesar disso, temos consciência da obra planejada por Deus de nos inserir no Pai. Assim ficamos entusiasmados e esperançosos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Como é maravilhoso saber que temos uma habitação preparada para nós no futuro. Graças a Deus, irmãos, nós temos essa habitação preparada para nós no futuro. Senhor Jesus. E no versículo 5, vamos ver o que diz. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Um dia seremos revestidos da glória e estaremos em Deus, o qual será o nosso edifício celestial. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Assim Deus hoje pergunta: você deseja ganhar o que preparei para você? Que possamos anelar, irmão, fortemente o cumprimento do plano de Deus em nossa vida. Essa expressão, otorgando-nos o penhor do Espírito, significa que o Espírito que nos foi dado é a nossa garantia de ser transformados. Por isso temos de aprender e usar o Espírito, pois quanto mais o usamos, mais somos transformados. O trabalhar do Espírito em nós produz crescimento e maturidade. É por essa razão que Satanás não quer que usemos o Espírito. Irmão, vamos usar o Espírito. Vamos usar o Espírito, exercitar o Espírito, né? Por meio de orar a palavra, invocar o nome do Senhor. Porque o exercitar do Espírito nos traz crescimento, nos traz maturidade, né? E nos faz vencedor. Somente por meio do Espírito é que nós possamos fazer a vontade de Deus. Na carne, nós não podemos fazer a vontade de Deus, mas no Espírito fazemos a vontade de Deus. E por meio de fazer a vontade de Deus, nós adquirimos crescimento espiritual e maturidade. Nós tornamos aptos a receber a herança que o Senhor tem para nós. Ó Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmão, o Senhor nos deu o Espírito 7 vezes intensificado, para podermos enfrentar o mundo, que cada vez está pior. De acordo com o nosso comportamento, podemos avaliar se usamos ou não o Espírito. Quando usamos, ficamos entusiasmados e alegres. Devemos ver como está o nosso viver diante de Deus. Temos sido espontâneos, alegres, vivos, cheios de energia, ou ao usar o Espírito? Então, se não for dessa forma, que nós possamos voltar ao Senhor por meio de usar o Espírito. Vamos ser alegres diante do Senhor, vamos, né, ser enérgicos diante do Senhor, né, espontaneamente exercitar o nosso Espírito, invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz, irmão, capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus. Diz assim: quem também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Irmão, a promessa de Deus se cumprirão em nossa vida, sendo o Espírito nosso penhor e garantia. Nós herdaremos a Deus e teremos um corpo glorificado, sendo o Espírito a garantia de que isso acontecerá. Lembremos que foi o próprio Deus que nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o Espírito em nós
é a garantia de que seremos transformados. É também a garantia do resgate do Senhor como sua propriedade, né, exclusiva. O Senhor vai nos resgatar e esse Espírito é a garantia que isso irá acontecer. O Senhor vai cumprir seu plano, mas nos resgatando, né, como sua propriedade exclusiva. Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8. Senhor Jesus, que diz: temos, portanto, sempre um bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmãos, esses versículos demonstram uma reação positiva que devemos ter ao saber o que Deus já preparou. Senhor Jesus, amados irmãos, nessa passagem da Bíblia, vemos uma atitude positiva de bom ânimo, fé e plena confiança. Assim também deve ser o nosso viver diante de Deus, do que Deus preparou e agiu por meio do Espírito. Que nós possamos também ter bom ânimo, né? Fé e esperança diante do Senhor, por tudo que tem nos preparado. Ó Senhor Jesus. Ainda no 2 Coríntios 5, versículo 9 e 10, diz: é por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçam perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Paulo possui essa visão, tendo escrito: é por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Todo o nosso proceder, ou seja, aquilo que fazemos ou não, deve ser fruto do nosso amor e zelo pelo Senhor, e não de regras ou imposições religiosas. O que nos motiva a agradar a Deus, dando-lhes alegria. Podemos orar: Senhor, estás contente comigo e com meu serviço? Eu te dou alegria? Essa atitude, irmão, é a atitude de um ministro da nova aliança, pois se importa com o Senhor. Que nós possamos chegar diante do Senhor, ter comunhão com o Senhor, perguntar se o nosso serviço a eles ele está alegre com o nosso serviço. Nós precisamos ter essa comunhão, se importar com o Senhor, preocupar em servir o Senhor segundo a vontade dele, irmão. Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 14 e 15. Diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que o que vive não viva mais para si mesmo, mas para aquele quem por ele morreu e ressuscitou. Senhor Jesus. Irmão, nessa passagem, constranger significa ser levado por uma correnteza, não tendo como restringir. Não tendo como resistir. Jesus morreu por nós e somos conduzidos por essa correnteza de amor a nos entregar a Ele. Irmãos, quanto nos temos dado aos Deus? Apenas alguns minutos, dias ou entregamos toda a vida? Deus está dizendo que deseja a nossa pessoa e precisamos corresponder, entregando-lhes a nossa vida. Por conhecermos o amor de Cristo, não há outra saída a não ser nos entregar a Ele.
Ninguém nos obriga a amar e servir o Senhor. As passagens bíblicas que lemos afirmam que fomos constrangidos por seu amor, ou seja, conduzidos por sua doce correnteza. Que em nossa jornada possamos cada dia agradar a nosso Senhor, dando-lhes alegria. Senhor, obrigado por tudo que tem feito por nós. Esse deve ser o nosso sentimento, a nosso anelo. Agradecer ao Senhor por tudo. Agradar ao Senhor. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Atos 26, capítulo 26, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 26, versículo 24 diz: dizendo eles estas coisas em sua defesa, Festo o interrogou em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Senhor Jesus. Então, o operar de Deus em nossa vida é tão tremendo que aparentemos ter perdido a sanidade. Paulo, enquanto apresentava a sua defesa, foi interrompido pelo governador Festo, que lhes disse em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Prestemos atenção, Festo não tinha a percepção espiritual para ouvir o que Paulo dizia. Então concluiu que ele delirava. Todavia, o delirar de Paulo não decorreu de muitas letras, mas do Espírito de Deus que agia nele. É um Espírito que nos dá vida e visão. E quando estamos cheios da palavra de Deus, falamos da forma viva, entusiasmada, dando testemunho de como o Senhor brilha em nosso viver e opera transformação. As pessoas podem até julgar que estamos loucos. Contudo, se enlouquecemos, é para Deus. Irmãos, vamos conservar juízo para os homens, conservar juízo para a sociedade, mas vamos ser loucos pelo Senhor. Cada vez mais nós possamos ser loucos pelo Senhor. À medida que nós lemos a Bíblia, escutamos da palavra, ganhamos visão do Senhor, do que o Senhor é para nós, nós possamos cada vez mais nos enriquecer e ser loucos pelo Senhor. Esse deve ser o nosso anelo. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Marcos, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 diz: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Então, assim era o nosso Senhor Jesus em seu viver na terra. Então, ao contemplarmos nosso amado Senhor Jesus, como não ficar louco por Ele? Quem é aquele que conhece o Senhor e não fica louco? Nossa reação é de nos consagrar totalmente, considerando tudo sem valor para ganhar Cristo. O ministro da nova aliança é como quem está fora de si, ou quem parece delirar com as muitas letras. Enfim, é alguém que vibra com o pulsar de Deus em sua vida. O Senhor quer dar-nos tal visão e revelação de sua glória. Isso nos deixará louco. Graças a Deus, que nós possamos cada vez mais ficar louco, né? Anelar, né, a visão e o revelado do Senhor em nós. Ó Senhor Jesus. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 diz: se assim que nós daqui por diante a ninguém conheça segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Bom, existe uma importante afirmação nesse trecho, daqui por diante. Portanto, devemos esquecer o que ficou para trás. Agora é daqui por diante.
Amado irmão, se essa revelação está chegando a você nesse momento, é daqui por diante. Esqueça o passado. Como disse o versículo acima, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, porque fomos transferidos pelo Espírito. Em seu ministério terreno, Jesus se apresentou como homem segundo a carne. Porém, a parte final do versículo acima afirma que já agora não conhecemos desse modo. Hoje o Senhor é o Espírito, e é assim que o devemos conhecer. Senhor Jesus, o Senhor é Espírito. Vamos desfrutar do Senhor como Espírito. Né? É dessa forma que temos que conhecer o Senhor, exercitando o nosso Espírito. Senhor Jesus. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 15 a 16. Ó Senhor Jesus. Lucas 24, capítulo 15 a 16. Aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Ó Senhor Jesus. Então, nessa passagem dos dois discípulos, no terceiro dia após a crucificação do Senhor, caminhava de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Durante o percurso, Jesus se aproximou deles. Todavia não o reconheceram, pois sua experiência passada se limitava ao Cristo segundo a carne. Porém, daquele momento em diante, havia um Cristo ressurreto. Portanto, hoje, não podemos mais almejar conhecer Cristo segundo a carne. Pelo contrário, vamos conhecer Cristo segundo o Espírito. E no versículo 30 ao 33, desse mesmo capítulo diz: E aconteceu que, quando estava à mesa tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles. Senhor Jesus. Irmão, esses dois discípulos haviam entrado naquele lugar para comer e passar a noite. Mas, quando o Senhor abençoou o pão e o partiu, e o Cristo ressurreto foi-lhes revelado. Após essa revelação, já não queriam permanecer ali e voltaram para Jerusalém. A visão que os discípulos receberam fez com que deixasse tudo embora estivesse ali para se alimentar e dormir. Então, seríamos capazes de deixar a comida de lado para ir ao encontro das pessoas a fim de lhes contar tudo o que aconteceu? A visão do Cristo ressurreto muda nosso plano. Para conhecer Cristo, segundo a carne, não precisamos de revelação, mas para conhecer Cristo segundo o Espírito, sim. Por isso devemos orar: Senhor, revela-me tua pessoa. Eu não quero conhecer apenas de ouvir falar. Eu quero que te veres a mim. Então, irmãos, que nós possamos anelar o Senhor, conhecer o Senhor, não de ouvir falar. Se nós for aí na sociedade, na rua, perguntar às pessoas se conhecem a Cristo, certamente todos vão falar que conhecem. Mas a questão é, irmãos, eles conhecem, tendo intimidade com Cristo, ou conhecem apenas de ouvir falar? Que nós possamos conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas tendo intimidade com o Senhor, tendo comunhão com o Senhor, para que nós tenhamos essa intimidade de conhecer Cristo segundo
a vontade dele, irmão. Não a nossa vontade, não de ouvir falar. Irmão. Senhor Jesus. E para terminar, irmão, vamos ver o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então, quando estamos em Cristo, nossos olhos enxergam o que Cristo vê. Todavia, se estivermos na carne, segundo Adão, nos limitamos ao visível e temporal. Ora, daqui por diante estamos em Cristo e somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Agora, ao encontrarmos um irmão, diremos, irmão novo, pois não o conhecemos segundo a carne, mas pelo Espírito, como nova criatura. Que esta mensagem seja um mar em nossa vida. Daqui por diante, Deus continuará a se revelar a nós e nos manterá novos nele. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, graças a Deus pela palavra do Senhor, por tudo que Ele é em nós, né? Que daqui para frente nós possamos cada vez mais estar firmes no Senhor, buscando a Sua palavra, né? Renovando o nosso interior, né? Vendo não só o exterior dos irmãos, mas vendo o interior, Deus que está no interior dos irmãos. Não vamos voltar às coisas exteriores, vamos voltar ao exterior. Vamos ver uns aos outros como nova criatura. Senhor Jesus, eu paro por aqui, irmão. Jesus é nosso Senhor.